Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de José Régio, um poeta, autor dramático e ficcionista português, natural de Vila do Conde, onde nasceu em 1901 e faleceu em 1969, que exerceu praticamente toda a sua vida profissional como professor do Liceu de Porto Alegre, cidade onde residiu de 1928 a 1966. José Régio é o pseudónimo literário de José Maria dos Reis Pereira, nascido em Vila do Conde a 17 de setembro de 1901. Era filho do ourives José Maria Pereira Sobrinho e da sua esposa Maria da Conceição Reis Pereira, doméstica, ambos naturais de Vila do Conde. Foi irmão do poeta, pintor e engenheiro Júlio Maria dos Reis Pereira, que, como artista plástico, se assinava Júlio, e como poeta, Saúl Dias. Em Vila do Conde, viveu até acabar o 5º ano do liceu. Para frequentar o 3º ciclo do curso licial do Liceu Rodrigues de Freitas, no Porto, passou uma infeliz estadia de 2 anos no internato no Porto, que serviu de matéria para o romance Uma Gota de Sangue, que publicaria mais tarde em 1945. Aos 18 anos foi para Coimbra para frequentar a licenciatura em Filologia Românica. Foi o tempo do convívio com Adolfo Rocha, que seria mais tarde o Miguel Torga, e de participação nas revistas Bizâncio e Tríptico. Em 1925 defendeu a tese As Correntes e as Individualidades na Moderna Poesia Portuguesa. Esta tese foi quase ignorada na época, uma vez que valorizava poetas quase desconhecidos na altura, como por exemplo Fernando Pessoa, que não tinha ainda publicado sequer qualquer livro, e o Mário Sá Carneiro. Mas em 1941 a tese foi ampliada e publicada com o título Pequena História da Moderna Poesia Portuguesa. No ano seguinte, à conclusão da licenciatura, publicou o seu primeiro volume de poesia, Poemas de Deus e do Diabo, assinando-o com o pseudónimo literário José Régio. Em 1927, juntamente com Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões, fundou a revista Presença, que veio a ser publicada irregularmente durante 13 anos. Esta revista foi considerada o órgão divulgador do segundo modernismo português, que teve como principal impulsionador e ideólogo o José Régio. Em Coimbra, no Café Central, reunira-se o grupo dos jovens da Presença, cenáculo onde Régio realmente pontificava. Concluído o curso da Escola Normal, iniciou a carreira docente, com uma breve experiência como professor provisório no Liceu Alexandre Herculano, no Porto, onde lecionou português e francês no ano letivo de 1927-1928. Nesse ano, transferiu-se para Porto Alegre, onde foi colocado como professor efetivo de francês no então Liceu Nacional de Porto Alegre, que é a atual Escola Secundária Mouzinho da Silveira, de 1929 até 1962, portanto o ano em que ele se aposentou da carreira docente. À vida rotineira de professor liceal de francês, José Régio contrapôs ao longo desses anos uma admirável e multifacetada queda para a crítica de cinema e de arte, para a criação literária nos domínios da poesia, do romance, do teatro, da diarística e do ensaio. Nestes anos de Alentejo, Régio presidiu em Porto Alegre uma tertúlia, por onde passaram, em cumprimento do serviço militar, no quartel de São Francisco, os milicianos David Mourão Ferreira, desde março a junho de 1952, e depois o Eugênio Lisboa, de fevereiro de 1954 a fevereiro de 1955. Após a aposentação, José Régio manteve-se em Porto Alegre até 1966. Quando regressou definitivamente à sua cidade natal, tanto de Vila do Conde, onde residiu nos poucos anos de vida que lhe restaram. Nesta última fase da sua vida, Régio foi de novo a figura tutelar de uma tertúlia, que lhe chamavam o Grupo dos Sábados, e a que se juntou depois a Agostina Bessa Luís. José Régio nunca se casou, o que não significa que tenha sido um celibatário.
do seu sentimento amoroso, dá conta aquele soneto de amor. Para além da sua atividade profissional e literária, José Régio foi desenhador, pintor e um grande conhecedor e colecionador de arte sacra e popular, especialmente durante os longos anos que passou no Alentejo. Como informa no seu conto A Minha Casa de Porto Alegre, que está aqui também num volume de contos que eu também li esta semana e que depois falarei, aproveitava os fins de semana para se deslocar às vilas e aldeias próximas para adquirir peças e satisfazer as suas apetências de colecionador. Aliás, eu posso mesmo ler já uma pequena passagem deste livro, onde ele diz o seguinte: Porto Alegre deve ter sido uma cidade rica noutros tempos. Estava ainda cheia de boas peças antigas, que, sem grande dificuldade, eram vendidas por preços até acessíveis à bolsa de um professor. Todavia, mesmo a preços muito convidativos, quanto sacrifício e quanta desistência, quanto sofrimento exige um gosto assim dispendioso a um professor que ganha o suficiente para ir vivendo. Disse um gosto, muito mais que um gosto. Um amor, uma paixão, uma mania, um vício, e que sempre se vai inflamando mais. E não era só Porto Alegre que alimentava esta chama. Nas aldeias e vilas mais ou menos circunvizinhas também havia muito que explorar. Tanto mais que nunca verdadeiramente me tentou certo cabutinismo da peça rica e muitas coisas modestas da nossa arte popular, hoje vulgarizadas, que me não seduziram menos. Lá vem o homem dos pratos, anunciavam as mulheres dos Fortios, com um ar divertido e trocista. Fortios é uma aldeia que então estava pejada de louça de Estremoz. Depois das aulas, ou nos domingos e dias feriados, lá ia eu à casa. E pronto, e continua explicando como é que ele ia fazendo a sua coleção de arte. Quando chegou a Porto Alegre, em finais de 1928, como eu já disse, o José Régio alugou um quarto numa pensão. Mas, pouco a pouco, foi alugando mais quartos para instalar a coleção de arte, que ia crescendo, não é? E acabou por alugar todo o edifício, vindo depois a comprá-lo mais tarde. Ali residiu, escreveu, pintou e alojou a sua coleção de arte. Em 1964, vendeu a coleção à Câmara Municipal de Porto Alegre, com a condição de esta comprar também depois o prédio e de o transformar em casa-museu, quando ele depois deixasse de o habitar. Providenciou, de igual modo, para a sua casa de Vila do Conde. E atualmente, tanto a casa de Vila do Conde como a de Porto Alegre são casas-museu, onde se expõe um rico acervo de arte sacra e de arte popular, as suas duas grandes predileções artísticas. Fumador e veterano, José Régio veio a morrer, vítima de ataque cardíaco, em Vila do Conde, a 22 de dezembro de 1969, portanto com 68 anos de idade. Ora bem, acerca da obra. Como escritor, o José Régio é considerado um dos grandes criadores da moderna literatura portuguesa. Refletiu em toda a sua obra problemáticas relativas ao conflito entre o homem e Deus, o artista e a sociedade, o eu e os outros. Construiu a sua poderosa arte poética e ficcional num tom de misticismo e intimismo psicológico, com que analisava a problemática das relações humanas e da solidão do indivíduo, procedendo ao mesmo tempo a uma dolorosa autoanálise. Apesar do regime conservador de então, o Régio manteve-se fiel aos seus ideais de socialista cristão e teve durante a sua vida uma participação ativa, embora moderada, na vida pública, sem, na sua escrita, condescender com uma mera contestação panfletária. As linhas mestras da sua poética surgem, claramente, logo no seu primeiro livro de poesia, Os Poemas de Deus e do Diabo, de 1925. No qual o culto da originalidade, entediada como autenticidade expressiva, se processa tematicamente entre os polos do bem e do mal, do espírito e da carne, enfim, do divino e do humano. Mas, sendo a sua inspiração de artista predominantemente social,
haveria que expressá-la com independência de quaisquer programas políticos. E o Régio assim o demonstrou na sua poesia social de fado, ou da chama do lado, e ainda de cântico suspenso. O que representou, portanto, um desafio muito contestado naquela época, não é? De estrito alinhamento com o regime salazarista. Na prosa, romances como O Jogo da Cabra Cega, de 1934, O Príncipe com Orelhas de Burro, História para Crianças Grandes, de 1942, e aqueles 5 volumes que compõem o Casa Velha, que são o primeiro, Uma Gota de Sangue, o segundo, As Raízes do Futuro, depois Os Avisos do Destino, o quarto é As Monstruosidades Vulgares e o quinto, Vidas são Vidas, polvilhados de estilhaços autobiográficos e de marcas expressionistas, confirmam a veia romanesca do Régio, que se espraia também na criação de narrativas mais breves, como os títulos Davam Grandes Passeios aos Domingos, de 1941, que é o tal livro de contos de que eu já vos li um bocadinho, Histórias de Mulheres, de 1946, e Há Mais Mundos, também de 1946. Postumamente foram editadas as memórias Confissão de um Homem Religioso. Como autor dramático, o José Régio coligiu em 1940 no primeiro volume de teatro textos dramáticos publicados dispersamente durante os anos 30, Três Máscaras e Jacó e o Anjo, a que seguiriam depois o drama realista Benilde ou a Virgem Mãe, de 1947, uma peça que viria a ser adaptada ao cinema, depois mais tarde pelo Manuel de Oliveira. El Rei Sebastião, de 1949, A Salvação do Mundo, de 1954, O Meu Caso, o Mário, ou Eu Próprio, o Outro, de 1957. Peças que, em larga medida, estabelecem uma continuidade entre temas, problemáticas religiosas, humanas e metafísicas, já abordadas, portanto, como eu disse, na obra poética, transferindo o que esta possuía de forma latente em tensão dramática, patético e exibição emotiva para o registro teatral. Para além da sua obra editada, o Régio escreveu em jornais e revistas como a Seara Nova, Ler, o Comércio do Porto, o Diário de Lisboa, o Diário Popular e o Diário de Notícias, o Movimento, entre muitas outras, tanto nacionais como ultramarinas, regionais e locais. Alguns dos livros do José Régio foram ilustrados pelo seu irmão, o pintor Júlio, a que eu já também me referi logo no início. Outros por ele próprio, por o próprio Régio, como aliás eu vos posso mostrar depois aqui dos livros que aqui tenho. Entre uma pleiade de capistas e de ilustradores que se inspiraram na sua obra, incluindo o Bernardo Marques, o Câmara Leite, Lima de Freitas, Stuart Carvalhais, entre muitos outros. Grande apreciador de cinema, colaborou ativamente com vários cineastas, sobretudo com o Manuel de Oliveira, que realizou alguns filmes, né, com a assessoria dele e outros não, mas inspirados na obra dele. Em 1965, Amália Rodrigues gravou Fado Português, do José Régio, num LP que, aliás, recebeu o nome da composição, da abertura, que se chamava, portanto, o disco Amália Rodrigues, Fado Português. José Régio recebeu em 1961 o prémio Diário de Notícias por As Monstruosidades Vulgares. Em 1963, o Grande Prémio de Novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores por Há Mais Mundos. E em 1970, a título póstumo, o Prémio Nacional de Poesia da Secretaria de Estado da Informação e Turismo por Música Ligeira. Ora bem, então, como disse, iria agora falar ainda um bocadinho, penso que posso, ainda tenho tempo, dos livros que eu andei a ler esta semana. Que foram este livro de contos, de que já me referi, que se chama Davam Grandes Passeios aos Domingos, que é uma novela, ocupa sensivelmente as primeiras 100 páginas, aqui nesta edição que eu tenho de bolso, e depois mais vários contos, mais propriamente 5 contos, entre os quais aquele a que eu já me referi e que já li uma pequena passagem, que é A Minha Casa de Porto Alegre.
onde ele narra, para além daquele bocadinho que vos li, como é que ele fez desde que se hospedou lá, que alugou lá um quarto, na altura em que ele foi para Porto Alegre, e depois foi alugando mais quartos, pouco a pouco, até que acabou por alugar o prédio todo, e aí instalou a sua coleção, e que hoje está lá, a Casa-Museu José Régio. A novela, tal Davam Grandes Passeios aos Domingos, conta a história de uma menina que ficou órfã primeiro de mãe e depois de pai. De mãe por volta dos 10 anos, e de pai já lá assim perto, volta dos 20 ou 20 e poucos. Era de Viana do Castelo e depois teve que vir para Porto Alegre, para a casa de uma tia que tomou conta dela e lá viveu. Narra aqui as suas aventuras. Ela depois apaixonou-se pelo herdeiro lá da casa, a casa rica da tia. Mas depois teve uma enorme desilusão que eu não vos vou contar. Leiam esta novela, Davam Grandes Passeios aos Domingos, que é de facto uma novela muito bem escrita, onde está realmente aqui aquela escrita e de temáticas que eu vos fui falando, a que se dedicava especialmente o José Régio. E depois temos então os poemas de Deus e do Diabo, que foi a sua primeira coleção de poemas, publicada ainda muito jovem, acabadinho de sair da universidade, mas que foram sendo escritos antes, como o título dá a entender, não é? Poemas de Deus e do Diabo. Está aqui retratada aquela dicotomia entre o seu amor a Deus e as suas dúvidas. Porque ele, a certa altura, ainda adolescente, morreu-lhe o avô, que ele gostava muito, e nessa altura a sua fé, que ele tinha uma fé profunda, aliás, a família toda, vacilou e teve muitas dúvidas. E este, como é o seu primeiro livro de poemas, provavelmente alguns destes poemas terão sido escritos mesmo nessa ocasião. E eu gostaria, então, para terminar, ler aqui 2 ou 3 poemas. Mas, ainda antes de começar a ler esses poemas, gostava de referir que no final está aqui um ensaio, chamemos-lhe assim, que ele escreveu para a edição de 1969, que aliás já é o desenvolvimento de outro pós-fácil, chamemos-lhe assim, escrito para edições anteriores, e aqui desenvolveu ainda mais. Onde ele aqui fala sobre a sua obra, sobre os críticos que muitas vezes abusavam e ele se sentia incomodado porque achavam que quem saía dos cânones em voga na época não prestava. E ele atirava-se ao ar porque ele sempre foi um poeta que se demarcou muito das escolas, como aliás ele escreveu nos seus artigos, publicava na Presença. E portanto, chamava também a atenção para esse ensaio, que chama mesmo Pós-Fácio, de 1969. E então, iria agora ler aqui alguns poemas. Iria começar por um que é o último do livro. Chama-lhe ele História para Crianças Grandes. E que história é esta? É nada mais, nada menos que a história do Adão e Eva. Se repararem bem, vão ver que é mesmo o princípio da Bíblia. Da criação do homem, depois do pecado, da desobediência às ordens de Deus e da sua expulsão do paraíso. Estava um homem sentado, nu, inocente e enlevado, com o seu sorriso mais lindo e leões aos pés dormindo. Havia em roda arvoredos, roseirais sobre rochedos, mansinhos tigres reais e outras maravilhas mais. O homem nu, que sorria, sentia-se de harmonia com essa doçura toda de tudo que estava em roda. E fitos no horizonte, os seus olhos eram fontes de água bem pura, água virgem, nunca distante da origem. Mas em tudo que lá estava, certo senhor governava, um senhor de barbas claras, ondulando como as searas. Este senhor disse um dia ao homem nu que sorria: há um fruto singular que nunca deves provar.
O homem, de riso brando, o viu e ficou pensando, sim, que nunca provaria do estranho fruto que havia. Dias depois, a seu lado, o homem viu, assombrado, erguer-se uma mulher nua, branca e cheia como a lua. Amaram-se os dois, gozando os dias que iam passando, entre os aromas e os hinos, cândidos como meninos. Mas a mulher, de uma vez, não sei que contratos fez com um bicho que ia de rastros, de olhos a arder como os astros. Sei que, na palma da mão, trouxe ao seu amigo Adão um belo fruto, bem belo, vermelho, branco, amarelo. Sorrindo, disse-lhe, come. E o homem, que tinha fome, viu um bicho vir ao lado, sobre si muito deitado. Tudo que vivia fora criação de Deus. E agora, tendo isto bem na memória, sigamos a velha história. O homem lembrou-se então do que dissera ao papão. Há um fruto singular que nunca deves provar. Mas o tal bicho de rastros, que tinha nos olhos astros, já ensinara à mulher o modo de o convencer. E os dois comeram do fruto, com o mesmo olhar impoluto com que ali tinham vivido do seu amor sem sentido. Mas, logo que o acabaram, brancos e frios, notaram que logo tudo mudara num segundo que passara. E o homem sentiu-se mal pelo facto natural de estar apenas vestido tal como tinha nascido. E a vergonha, o espanto, o medo deixaram-no mudo e quedo, enquanto a mulher pensava no bicho mau que hoje olhava. Então, de espada de fogo, certo arcanjo surgiu logo, e essa espada flamejante os mandou seguir adiante. E o homem viu-se acusado do que assim se tinha dado, quando isso tudo só era porque assim acontecera. A seu lado, a companheira chorava, de tal maneira que pedras, feras e céus lhe respondiam: adeus! E os dois míseros rolaram nas trevas que os arrastaram para mundos inclementes, onde há um ranger dos dentes. Outra história então começa, que não tenho na cabeça, mas em tudo o que eu disser se pode reconhecer que a tragédia continua entre o bicho, a mulher nua, o homem nu, o papão e o tal de espada na mão. Ora, deu para perceber, não é verdade? Ora bem, e então a seguir convido-vos para imaginarem que estão a participar na procissão do Senhor dos Passos. Ora, como sabem, a procissão do Senhor dos Passos é aquela procissão que se faz na Quinta-feira Santa à noite, ao serão, em que desfilam aquelas imagens todas vestidas de roxo e que, portanto, se chama, no geral, em todas as terras, na minha chama-se a procissão do Senhor dos Passos. E então o poema chama-se Quinta-feira Santa. O Cristo, ao alto, alonga os magros braços nus por sobre a escuridão do rancho desolado que segue ao som da marcha o seu Jesus por nós crucificado. Pendente da cruz negra, envolto em luar frio, tremendo ao baloiçar do seu pesado andor, no corpo nu perpassa um arrepio de carne e de terror. E, vivo ainda, o Cristo espasma e agoniza e avança ao avançar da lenta procissão. A lua é uma auréola indecisa molhando a multidão. À frente já lá vão sangrentos mais senhores, sangrentos e poisando subtilmente os pés feridos nos ricos panos roxos dos andores, entre cílios erguidos. Senhor da cana verde, erguendo o olhar absorto, Verônica sem par, Deus feito pele e osso,
seu cetro da paixão, nas mãos de morto, sua púrpura ao pescoço. Senhor da pedra fria, ao posto acorrentado, com pálpebras sem luz pesadas como noites, o corpo retalhado e tatuado dos beijos dos açoites. Senhor dos passos, indo a via da amargura, de túnica aos rasgões, mas toda em seda roxa e oculta sob a cruz, a face escura, pesando, laça e frouxa. E as tochas, e os brandões, e as jopas mortuárias desfilam devagar, fantasmas desfilando. As criancinhas levam luminárias, a marcha vai penando. Crianças a sorrir no enterro de Jesus. Nas luminárias, sobre fundos amarelos, trazem toda a paixão. A esponja, a cruz, os cravos, os martelos. E eu sinto agora o mundo contra o peito, e olhando o Cristo, ao som da marcha de aflição, entre esta multidão. Toda a emoção doentia, obscura e torturada, que fez de mim poeta e rompe e vibra. Coro, gozando essa volúpia inesperada de reparar que choro. Que bom poder chorar só por amar. E olhando o roxo azul dos seus joelhos nus, medito em me ir também crucificar nos braços de uma cruz. A ti me atrai, Jesus, mais forte que um abismo, a chama desse amor que a fogo lento cose as virgens desvairadas de histerismo e os santos de nevrose. Mas o que eu amo em ti, divino Cristo exangue, é o que em ti é dor, e assim a nós te irmana, teu sonho imenso, o teu suor de sangue, a tua carne humana. E o Cristo avança à lua, esplêndido e chagado. Jesus, Deus da paixão, sim, amo-te, Jesus. Ó ser por teu amor crucificado na tua mesma cruz. Por isso choro em mim a mágoa verdadeira de ter nascido tarde e só te vir achar feito em marfim, metal, pedra, madeira no cimo de um altar. E enquanto a marcha expira, além, num estertor, e o magro Cristo nu vai a desaparecer, deliro e sofro e gozo a minha dor, meu último prazer. E agora, para terminar, eu quero ler um poema. Eu digo ler porque não tenho a coragem de dizer declamar, porque ele diz aqui assim naquele tal pós-fácil: divulgado pelo grande declamador que foi João Vilaré, o Cântico Negro tem agradado, parece, a gentes muito diversas. Pois é isso mesmo. Vou ler-vos o Cântico Negro. Mas antes de ler o Cântico Negro, eu prometi que vos mostrava e mostro-vos aqui uma das gravuras, que são da autoria do próprio José Régio. Como vê, mostra aqui a procissão dos passos. Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre de minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se há o que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vi ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada.
Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho de avós, e vós jamais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. E pronto, espero que tenham gostado desta conversa sobre José Régio e algumas das suas obras maravilhosas. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana de novo, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.